Deus. Vamos orar nesta noite pelo estudo da nossa doutrina, amém? Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por nos trazer a sua santíssima presença, Senhor, para te adorar, te louvar. Ó amado Deus, desejamos aprender mais de ti nesta noite. Nos dê, meu amado Deus, a sabedoria do seu Espírito, a inteligência, o discernimento, Senhor, para ensinar e também para compreender a sua palavra para as nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Pode assentar. Então, hoje, nossa doutrina é 25/3/2026, sede PRRCE, pastor Vicente Félix. O propósito, meus irmãos, da nossa doutrina é eficiência na comunicação, interesse, motivação, o que fazer, né? Então, glória a Deus. Não sei o que está acontecendo. Quando nós falamos de comunicação, eficiência na comunicação, nós não estamos com isso querendo falar que só deve vir aqui à frente, só deve comunicar quem faz tudo perfeito. Nunca pense assim. Nós vamos pensar sempre no melhoramento, tá? Que é o desejo de Deus. Está lá escrito que os dons ministeriais, eles foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar é melhorar, né? Então, é isso que nós buscamos, tá bom, meus irmãos? E no título, nós trataremos do interesse, da motivação, o que fazer, né, para que haja um interesse, né, em se preparar mais para o que vai falar, uma mensagem, um louvor, uma oração, a expressão. Na EPO nós trabalhamos bastante também essa parte, né? Essa parte do desenvolvimento, tá bom? Eu trouxe na aula anterior, que eu não vou comentar, porque já está comentado lá. Quem quiser ver como foi a aula anterior, é só visualizar o vídeo que já está na internet, lá no YouTube, no canal da igreja. Eu trouxe a referência bíblica em Mateus 6:21 para esse estudo. Jesus dizendo: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. O que é isso, irmãos? Tudo que realmente está no meu e no teu coração. E quando a gente fala de coração aqui, nós estamos falando do ser interior. Quando está em nós, irmãos, nós buscamos, nós exercitamos, nós nos esforçamos, nós realmente nos dedicamos. Mas quando não está no coração, às vezes é só na mente, o vento leva, outras coisas acabam fazendo a gente esquecer, aquilo não é prioridade. Então, amados irmãos, comunicar não é só falar, né? Comunicar é falar, ouvir, é ter realmente um resultado, vamos dizer assim, eficaz, né? Entre as partes que estão se comunicando, tá bom? Mas então, como eu falei para os irmãos, hoje nós vamos para o verso da folha, tá? O verso da folha. Que essa primeira parte da folha aí nós já estudamos, agora vamos para o verso da folha de estudo, onde tem sugestões, tá? Então, quais são as sugestões que nós damos para o desenvolvimento, né? Coisas simples, mas que somando traz grandes resultados. Os estudos, né? Os estudos. Então, quem quer se comunicar, irmãos, ele tem que ser um bom leitor. No verso da folha, está aí na sua folha? Se alguém tiver dificuldade, levanta a mão para você acompanhar. Está aí, né? Então, vamos lá. Sugestões, estudos. Quem deseja ser bom comunicador, ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que exercitar, treinar, deve ser um bom ouvinte. E se tratando da comunicação de Deus, da pessoa de Deus para outros, né? Nós precisamos orar, ler Bíblia, né? Estudar Bíblia, estudar com outros também que têm mais conhecimento e estar ligado com Deus. Eu postei a EPO de sábado também no canal. Se você acessar lá e ouvir, você vai ver que tem muita explicação também sobre isso. Então nós temos estudos, né? Diversos. Outro detalhe que eu quero colocar para os irmãos é que o estudo,
Ele não é necessariamente ser só o da igreja aqui, do nosso ministério, mas os estudos também que estão na internet. Agora, todo estudo que os irmãos forem ouvir na internet, ou ler livros, sempre confira com as escrituras sagradas, né, se está de fato de acordo com a Bíblia Sagrada, amém? Com a Bíblia Sagrada. Como eu estava falando, tudo que os irmãos estudarem, ouvirem, porque a pessoa diz, eu não sei ler, eu não sei ler, mas tem Bíblia com áudio, tem estudos e estudos com áudio. A pessoa pode se formar em teologia só através dos áudios, né? Então, de forma que quem realmente quiser comunicar bem, hoje nós temos muito recurso, irmãos, muito, viu? Então, você pode sim desenvolver. E por que o pastor Vicente, eu vou falar, mas não é só eu não, tem essa preocupação com a questão da comunicação, né? Porque nós vamos comunicar as pessoas. Esse pensamento assim, não, mas quando eu faço é para Deus. Tá bom, é para Deus, mas as pessoas estão nos ouvindo, irmãos. E o Senhor Deus que deseja que nós sejamos um excelente comunicador, com todas as nossas limitações, tá bom? É possível sim, tá bom? Vamos lá, então nós temos estudos, tem a escola bíblica, a EB que está aí, é a escola bíblica, então é indispensável, é mais uma oportunidade que nós temos de aprender. Grupos de estudo sobre temas, tópicos, né? Então, eu estou à disposição nas terças-feiras, eu fico em casa para nós estudarmos. Até começamos uns estudos aí, mas paramos, né, irmão Francisco de Assis, irmão Zé Raimundo, podemos voltar, tá bom? Revezamento de ministrantes. Aí, amados, aqui eu quero também tratar de um ponto que é o que está na folhinha anterior, que foi comentado, o fato das câmaras. Você vai olhar, vai ver o comentário bem direitinho que nós fizemos lá no vídeo anterior desse assunto. A pessoa disse que as câmaras, né, inibem as pessoas. E falando de escola bíblica, de estudo e doutrinas, mais ainda porque as pessoas não querem participar, não querem que sua voz seja gravada. Mas, enfim, irmãos, as câmaras, qual é o objetivo delas? É registrar. Tá? A pessoa tem medo de falar porque está sendo gravado, porque está sendo visto, mas, meus irmãos, aqui também é um treinamento. E quando nós estivermos em praça pública, quando nós estivermos falando ao público, as pessoas têm que nos ver, têm que nos ouvir. Então, no vídeo ou não, nós temos que ser vistos, ouvidos. E para isso nós temos que procurar sempre melhorar, tá bom? Aqui ninguém está sendo reprovado, tá? Também foi falado assim, dos grupos de estudo, onde a gente fazia um círculo, né? Círculos de estudos na escola bíblica. Mas tinha o quê? Tinha de 25 a 35 alunos, né? Então a gente fazia aquele ciclo, estudava ali, e a pessoa que fez essa observação disse que as câmaras não permitem isso. Permite também. Agora nós temos hoje, participando no momento da sala de aula, 5, 6 alunos, porque 4 estão dando assistência às classes, né? As professoras e mais alguém que ajuda. Então, o pouco que tem aqui nas escolas bíblicas, eles estão participando, o microfone está aberto, né? É direcionado uma câmera quando é possível para eles serem vistos, né? Para a gente saber ter a imagem de quem está comunicando. Tá? Então, as câmeras não tiram, irmãos, a liberdade. O que os irmãos quiserem sugerir para os estudos, pastor, eu gostaria que o estudo fosse assim, tivesse grupos, cada um desenvolvesse um ponto da lição. Para mim, perfeito, eu quero a participação de vocês, né? Mas, enfim, fiquem à vontade para sugerir também, tá certo? Eu só estou falando isso porque as câmaras não tiram essa liberdade dos irmãos, de forma nenhuma, até porque os imprevistos que nós temos, assim, de ter que mudar, de ter que reorganizar alguma coisa, a gente faz os cortes depois e vai sair só aquilo que de fato
interessa, tá bom? Então, não vejo como impedimento para a maior participação. Revezamento. Tem outros irmãos que podem dar escola bíblica. Amém. E eu gosto e quero outros irmãos dando escola bíblica, dando doutrina, tá certo? Agora, o que é que acontece? Os irmãos que poderiam dar aula, eles estão trabalhando, eles não têm tempo. Às vezes eu combino com o pastor Adriano, um exemplo. Ele não sabe que hora que vai sair do trabalho, às vezes sai a tempo, às vezes não sai. Né? Inclusive, vou deixar registrado aqui, que quando tiver, pastor, hoje eu vou conseguir chegar a tempo, né? Então eu já escalo até para uma escola bíblica, para uma doutrina, tá certo? Aí, outro detalhe é o seguinte: se o irmão não vem na escola bíblica, o irmão que pode ministrar a escola bíblica, não vem na doutrina, porque está trabalhando, perfeitamente justificado. Agora, se quiser vir só no dia de dar aula, também não é certo isso. Porque quem ministra tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Agora, se a pessoa está trabalhando, tem um dia no mês de folga, uma segunda-feira no mês, ou uma quarta-feira, mas as outras não vêm porque está trabalhando, não tem problema nenhum, ele pode ministrar sim. Amém? Porque isso é justificado diante da igreja. E eu quero a participação dos irmãos, tá bom? Isso é muito bom e me ajuda, tá? Então, vamos lá. Nota aí na sua folhinha. Só no dia da aula ou da doutrina, não frequenta, tá? Então é o que eu acabei de dizer. Se a pessoa não frequenta porque realmente há um impedimento, amém. Mas se ele não frequenta porque não tem interesse de estar nos estudos para ouvir, mas só para ministrar, não é correto, tá certo? Então isso é importante a gente entender. A igreja não aceita esse comportamento, tá bom? Bom, a questão do desenvolvimento, irmãos. Pouca leitura, estudo, exercício para casa, não lê, não estuda, distração. Esses detalhes aqui é o seguinte, irmãos. A pessoa também comentou da ausência da participação de irmãos nos estudos. No caso da escola bíblica, a maioria tem a revista, a maioria dos que estão vindo. Até quem não vem, tem. Uma vez perdida, vem. Para a pessoa participar, interagir na aula, é bom que ele leia a revista antes. Leia a revista. Aí quando chega, aí faz anotações. Quando chega aqui, tira dúvidas, né? Mas também, se não lê, na hora do comentário, pode tirar suas dúvidas, pode fazer os comentários também. Então, só para deixar registrado que nós temos liberdade de participar, de interagir, de perguntar, de comentar, inclusive nas doutrinas, viu, irmão? Aqui é um estudo. Quando for estudo, os irmãos que estão presentes têm toda a liberdade de perguntar, de comentar, certo? Só não nas pregações, aí não dá, mas nos estudos, sim, tá? Muito bem. Eu quero, foi também comentado, então eu estou trazendo esse estudo da quarta passada e dessa em cima de comentários que foram feitos, e eu peço que os irmãos também se manifestem no meu celular, no meu zap privado, pode ir na minha casa, pode conversar comigo à vontade do que você acha que pode ser melhor, que pode desenvolver mais, que pode gerar mais interesse, mais participação. Eu estou aberto ao diálogo, tá bom? Então vamos lá. Foi comentado assim, que a pessoa percebeu que teria que ter mais engajamento da igreja, dos irmãos, tá? Veja só, irmãos, nós temos um problema hoje, que não é só na renovação, é geral, é a distração. O que é a distração? As pessoas, em geral, até os irmãos da igreja, estão sendo distraídos por muitas outras coisas, na internet, às vezes até a própria vida secular, de atividade, de correria, de família. Então, acaba a pessoa não tirando um tempo para focar. Focar é pensar, meditar, estudar, refletir, né, sobre os temas que são importantes, sobre como encontrar soluções para a família, para problemas pessoais, lendo, estudando, pesquisando e buscando nos estudos, né? Então, assim, a falta de engajamento, irmãos, é geral. Por quê? Porque a pessoa está
muitas vezes sendo distraída por mídias. Essa distração é o quê? A mente ocupada em outras coisas e desprezando outras que é importante para a nossa vida espiritual. Então esse é um dos problemas, tá bom? Mas, enfim, nós estamos vivendo essa sociedade atual e nós temos que descobrir meios de atrair mais os irmãos. E eu estou inteiramente aberto para o que você sugerir, tá bom? O que for viável a gente vai colocando em prática, tá bom? Porque a gente quer a presença e a participação efetiva dos irmãos e que os irmãos tenham interesse em estar reunidos, tá bom? Muito bem. Então aqui nós temos um ponto, irmãos, que eu trouxe aqui, que está na sua folhinha aí para a gente falar, atividades sugeridas, né? Então, por exemplo, encontro de família ou encontro de casais, né? Aqui e acolá um irmão pergunta: pastor, quando é que vai ter um encontro de casal? Eu vou até repetir aqui para deixar bem firme. Quando é que vai ter um encontro de casal, né? Veja só, irmãos, eu sou plenamente, totalmente a favor de encontro de casais. Só que o que eu tenho percebido nos últimos anos, né? Inclusive eu sou convidado anualmente aí a um ministério ministrar para casais, mas o que eu tenho percebido, que nesses encontros, há uns 6 anos já, mesmo antes da pandemia, esses encontros eu tenho visto mais preocupação, assim, mais disposição dos casais de ter uma oportunidade ali do casal para ficar um próximo do outro, né? Aí se preocupa muito com o ambiente, né? Embelezar, ficar tudo muito bonito, e as comidas e as bebidas. Está errado? Não, não está errado. Isso daí não está errado. Só que esse sistema acaba não alcançando uma necessidade que nós temos como casal e família, que é o conhecimento da palavra, o ensino da palavra para os cônjuges, para a família. Por quê? Porque essas programações têm dinâmica, que as dinâmicas também é importante, mas acaba sobrando um tempo muito pouco para a palavra. Mas se for ter muita palavra, as pessoas não vão mais, não se interessam mais. Então tem uma coisa errada com isso aí. Por que eu não tenho interesse de ir no encontro, eu ter 1 hora de estudo, que é pouco? Ainda acho pouco. Né? Eu certa vez eu fiz um encontro de casais, de família, que foi o dia todo, foi café da manhã, almoço e lanche à tarde, e no final da tarde viemos embora. Ainda lembro da irmã Zulene lá, né, de outros mais, né, com o reverendo, né? Então assim, foi muito assunto, foi dinâmica, foi estudo, foi momento da esposa conversar com a parte, o esposo a parte, trazer perguntas, respostas. Então eu vejo que esse trabalho, efetivamente, ele vai ajudar as famílias, né? Com os problemas, tá? Vai ajudar. Então assim, mas não é possível fazer um dia desse, ainda mais nos dias de hoje. A dificuldade está grande de reunir o povo, tá? Então eu coloquei aqui na folha que eu acho que nós deveríamos pensar no encontro de casais, inclusive para esse ano, né? A gente se programar aí, encontro de casais, eu coloquei de família, né? Porque envolve, o casal está ali, mas envolve os filhos, envolve relação familiar, então família. E eu tive pensando, e eu pensei que a gente pode fazer 2 modalidades, 2 maneiras de se reunir. Primeiro, estudo sobre família, tá? Cônjuges, pais e filhos, fechado aos cristãos. Então nós poderíamos pensar num encontro voltado para estudo, para estudar mesmo, para responder perguntas. Se possível, até fazer uma prévia. O que é uma prévia? Antes do encontro, distribuir uma fichinha para você fazer pergunta, para você
enfim, dizer o que você pensa e desenvolver isso na hora do estudo, tá? Na preparação do estudo. Então, porque nós vamos tratar aqui dos cônjuges, esposo, esposa e filhos e família, para os cônjuges entender a relação com os filhos e com a família, os familiares, aliás, porque família é os cônjuges, o esposo e a esposa e os filhos, e familiares é o pai, a mãe, os irmãos de sangue e tudo mais, né? E isso fechado. Por que fechado? Porque não convidar outros irmãos de outras igrejas e pessoas que não são crentes. Porque pessoas que vêm de outras igrejas, às vezes eles têm pensamentos distorcidos daquilo que nós cremos e acreditamos. E nós queremos gastar mais o tempo, não com polêmica, mas com direção e orientação. Tá? Porque teve um chá da amizade que veio uma pessoa de fora, que a pessoa inclusive se manifestou lá, fez comentário lá, que fica ruim da gente ficar debatendo aquilo dali, porque já é um pensamento que a pessoa adquiriu lá onde ela congrega, com a liderança dela, e fica ruim. Outra situação é responder perguntas que irmãos de outras igrejas vêm, a gente responde, vai criar um problema com a direção da igreja lá. Então, esse não é um ponto, eu não entendo que nós deveríamos fazer nós devemos fazer um encontro de casais fechado. Esse fechado é focar realmente na visão que nós temos de família, não nós querendo ser mais ou melhor do que ninguém, mas para aproveitar melhor o tempo. Eu acho que está essa visão de um encontro fechado e focado em estudar a Bíblia, a palavra e dar respostas bíblicas, né? E também aconselhamento. O segundo é o que eu acho que acontece na maioria dos encontros de casais agora. Estão mais pensados no momento de convivência, e eu acho que isso é importante também, tá certo? Aí, é claro, vai ter uma reflexão da palavra, vai ter dinâmica, mas o foco será muito mais a convivência dos casais, pode trazer ali um testemunho, contar uma experiência diferente, tá certo? Vai ser mais nesse sentido. Então, eu acho que deve ter 2 encontros, né? Ou encontros com duas modalidades, focadas em estudar mesmo, em ouvir, em instruir, aconselhar e tal, gastar com a palavra. E o outro, convivência, que é realmente um lugar bem apropriado, né? A parte de visualização, né? Aí as irmãs fazem bem bonito, né? Para dar aquele chamamento, assim, aquela atenção especial que tem sido feita até aqui. Então, é nesse sentido, irmãos, que eu vejo que tem mais resultado, tá certo? Então, na convivência, fica mais uma palestra, a dinâmica educativa, o buffet, né? Aberto, independente da crença, se é crente ou não, se é do nosso ministério ou não. Então, aí é um momento de convivência de casais, tá certo? Aí eu acho que a gente tem um aproveitamento melhor, tá bom? Aí tem, irmãos, um ponto dentro do encontro de casais que eu quero também deixar aqui registrado, que é muito importante. Coloque bastante atenção no que eu vou dizer, principalmente os casais. Eu não vou falar isso só para criticar, mas eu vou falar isso como um fato real. Tem pessoas que querem resolver problemas conjugais num encontro. Não resolve, irmão. O encontro vai ajudar, mas não resolve. Sabe como é que resolve problemas, conflitos na família? Lendo, estudando a Bíblia, participando dos estudos, participando de escola bíblica, participando de doutrina. Tá? Eu lembro que uma certa vez, essa irmã nem congrega mais conosco, ela ligou para mim e trouxe um tema. Pastor, o senhor deveria nas doutrinas ensinar isso daqui. Eu digo, mas isso daí já foi ensinado diversas vezes. O problema é que a irmã não vai na doutrina. Então, muitas respostas para a nossa vida pessoal, familiar, do casal, está na escola bíblica, sempre vem, é um tema às vezes, e entra o assunto de uma família, do esposo, da esposa, de filhos, na doutrina, tem um tema, mas sempre vai ter uma palavra, uma orientação que vai ajudar. Então, a nossa formação, irmãos, ela não pode depender desses momentos específicos. Esses momentos é importante, sem dúvida, mas não é suficiente. Tá? Então, a pessoa passa um ano todo na igreja, ela vem 2 doutrinas, 3, não vem numa escola bíblica, está perdendo muito de aprender para aplicar
na vida conjugal, para com os filhos, para entender a família na sociedade, com os familiares. Então, o que eu quero dizer com isso? Não só uma crítica, mas um alerta. Se você quer estruturar melhor sua vida, nossa família, vamos aproveitar todos os estudos possíveis. É claro que nem todos podem estar em todos os estudos, mas sempre que puder, faz um esforço. Amém? Que essa soma de conhecimento é que você vai achar a resposta para muitos momentos da sua vida pessoal, familiar, cônjuges, filhos, né? É isso aí. Tá bom? Nota, é importante o trabalho específico com a família, indiscutível, mas não é suficiente, tá? É importante entender que a formação cristã e da família depende de um aprendizado mais amplo e contínuo, que é o que eu acabei de falar. Escola bíblica, doutrina, tudo que foi estudo. Eu queria tanto que meu esposo se envolvesse no ministério, que meu esposo participasse, que minha esposa participasse. Vem com ela para a IPO. Na IPO nós estamos aprendendo. Então, a igreja tem, apesar de muito simples, mas tem recurso suficiente, irmão, para desenvolvimento pessoal, família, ministério, tem tudo. O problema é que a pessoa vem uma vez e esquece. Tá? Muitas vezes por conta de uma palavra que preocupa, distração. Tá? Distração, porque tem coisa que eu não vou falar aqui porque alguém vai ficar ferido, mas dá vontade de falar, né? Que muitas das vezes prefere certos momentos em certos lugares do que estar numa escola bíblica, do que estar numa doutrina, do que estar numa EPO, e não sabe que essas coisas faz parte da nossa formação. Tá? Aí depois fica a deficiência, as coisas não andam, não desenvolvem, e meu Deus, por quê? Porque eu não estou de fato participando. Se eu tivesse com mais assiduidade, eu estava aprendendo mais, eu estava com certeza fazendo melhor, fazendo mais. Mas vamos lá. Estudos regulares no templo, né? Que é o que nós já temos. Visita nos lares com estudos e aconselhamento. Isso daqui, de vez em quando, eu vou nos lares, tá certo? Mas as famílias podem me convidar também, que esse é um papel dos ministros, dos obreiros, mas principalmente do pastor, de ir no lar, levar uma palavra, levar uma instrução. Agora, por exemplo, eu vou num lar e chego lá num lar que a pessoa está com dificuldade, né, é uma dificuldade enorme de vir na igreja devido ao trabalho, chega cansado, é tanta coisa. Eu chego lá e digo, abra aí o seu celular no grupo da igreja aí, que eu vou lhe mostrar como é que você vai na playlist e vê todas as doutrinas, os estudos, tudo, escola bíblica. Para minha surpresa, a pessoa não é cadastrada no grupo da igreja. Está lá um monte de grupo lá no celular, mas o da igreja não. Chega em outro, tem, mas não acessa. É o que eu estou dizendo, irmãos. Quando nós queremos, quando está no nosso coração, nós cavamos, amém? Nós vamos buscar. Isso não pode ser uma questão religiosa. Isso tem que ser um ponto na nossa vida que tem valor e tem importância. Amém? Pastor, se eu não estiver acessando a internet, se eu não estiver vendo o grupo da igreja, como é que fica? Amém. Mas tem o ao vivo, tem aqui na igreja, pode me chamar que eu vou lá estudar, ler, fazer estudo com você. Ou eu peço que alguém vá, de forma, irmão, que quem quiser aprender o básico, que é o suficiente, o essencial para nossas vidas, a igreja está à disposição. Amém? Tá? Ninguém é julgado porque não usa um celular, porque não acessa o grupo. Eu só estou dizendo que, às vezes, a pessoa que tem conhecimento dessas mídias, de tudo, de como chegar lá, às vezes ignora. Então, será que é só porque não tem tempo mesmo de vir à igreja? Então, a gente tem que ser muito sincero conosco mesmo. Amém, meus irmãos? Pensando no nosso desenvolvimento. Isso não é impor regra, não, tá? Bom, orientação. A vida integral do ser humano, na perspectiva cristã, compreende o indivíduo como uma unidade inseparável do corpo, alma e espírito, criado à imagem e semelhança de Deus. Essa visão rejeita a fragmentação, defendendo que o ser humano deve ser cuidado
e compreendido na sua totalidade, física, emocional, social e espiritual, visando a restauração completa e a vida abundante proposta por Jesus. Então, quem nós somos? Nós somos exatamente isso daqui, não tem como se separar disso, principalmente um cristão, tá? Nós somos físico, né? Matéria física, né? Nós somos um ser emocional que lida com as emoções humanas, né? Nós somos um ser social, estamos inseridos numa sociedade com muitas crenças, com muitas ideologias, com muitas maneiras de ver, visão de vida, tá? E nós estamos nesse mundo e nós temos que entender como viver nele. E para isso nós temos muito estudo, irmão, tanto dessa igreja como de outras, enfim, um universo aí disponível para nós e espiritual, né? Então, se nós observar fisicamente a matéria, como está, emocionalmente, como é que nós estamos emocionalmente, socialmente, como é que nós estamos, a nossa vida social, tanto com o mundo secular como o social dentro da igreja, isso vai refletir no espiritual, irmãos. A vida espiritual, ela está interligada a tudo isso, tá? Então, inclusive, eu estive pensando que eu vejo muita notícia, acompanho muitas coisas do mundo, estou pensando e vou me preparar para, nas nossas doutrinas, nós trazemos aqui pelo menos 20 minutos, meia hora, uma doutrina sim, uma doutrina não, de coisas que estão acontecendo no mundo, né? Como é que a igreja deve se comportar, deve reagir a essas coisas, tá certo? Sem, claro, envolver questões políticas e ideológicas, mas biblicamente, tá certo? Porque eu sei que os irmãos também estão vendo, ouvindo, e fica se perguntando às vezes, né? Como fazer, como me comportar. Então, acho que isso também é interessante, tá certo? Mas fica aí um ponto para os irmãos me dar sugestão, tá? Muito bem. A santificação, meus irmãos, atua na restauração do indivíduo, capacitando-o a viver de forma equilibrada e frutífera, integrando suas emoções, pensamentos e ações sob a vontade divina, né? Então, falando da vida integral nossa, ser humano, irmãos, tem a santificação, que nós falamos muito, né? Santo Deus, inclusive na lição de segunda-feira agora, a lição de número 12, a gente falou, tem lá assuntos, abrimos um parênteses para falar um pouco disso daqui, porque foi feita uma pergunta aqui, né? Inclusive a irmã diaconisa Ana Amaro fez, nós fizemos um comentário, está lá. Por isso que eu digo, é importante estar participando de tudo, porque sempre vai ter um ponto, uma coisa que a gente vai aprender, tá bom? Então, a santificação. Deus é santo. Quando fala de Deus santo, está falando de perfeição, porque Deus, nosso Deus, é perfeito. Quando fala de homem e mulher santo, não tá falando de perfeição. Está falando de separação para Deus. Mais uma vez está lá, os dons ministeriais que Deus dá, pastor, presbítero, evangelista, mestre, doutor, profeta, são os dons de comunicação. Aí está lá no final, para o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, que santos? Santos homens. Então não é perfeito. Se fosse perfeito, não precisava de aperfeiçoamento, né? Então a santificação, irmãos, era um processo. Em primeiro lugar, se separar para Deus. E em segundo ponto, eu coloco assim, que a santificação é nosso alinhamento com Deus. E para isso precisa de Bíblia, precisa ler, estudar, compreender, entender, certo? Para se cumprir aquela palavra que o Senhor Deus diz, ó, sede santo, olha o que Deus diz, sede santo porque eu sou santo. Então, ser santo não é uma opção do crente. Não, santo só Deus. Perfeito sim, mas santos homens Deus quer que sejamos, tá bom? E para isso nós temos que pedir a graça de Deus para perseverar nisso aí, buscar continuamente. Isso é possível com leitura, estudo, conhecimento da Bíblia, que conhece Deus, o Deus da Bíblia, com oração e com entrega do coração, tá bom? Então, com certeza, irmãos, quem está vivendo a santificação, ele vai conseguir ter uma vida equilibrada,
sem exageros, nem para um lado nem para o outro, sem radicalismo, nem para um lado nem para o outro, mas uma vida pautada na vontade do Senhor e frutífera. Né? O que é uma vida frutífera? O que é uma pessoa que produz fruto? Tem obras, que faz, que participa e faz. Quando a gente diz que a pessoa faz para Deus, a glória não é de quem faz, é de Deus que está na vida dessa pessoa. Mas eu aprendi uma coisa muito importante, irmãos. O Senhor dá à medida que nós nos entregamos. O Senhor dá à medida que nós nos entregamos. Tá? Como é que Deus vai dar dons a um homem, a uma mulher, se no coração essa pessoa não tem disposição? Não vai receber. Para quê? Porque a Bíblia diz que o dom, ou a manifestação do Espírito através dos dons, está lá, é para o que for útil. Se não tem utilidade para salvar vidas, para ganhar almas, para edificar a igreja, para multiplicar no reino, não faz sentido. É igual ter uma ferramenta e viver lá encostada, não usa, enferruja, né? Não sabe nem onde está. Então, para a gente entender, tá bom? Bom, a perspectiva cristã de vida integral defende que tudo que afeta uma parte do ser humano afeta o todo. Isso é muito importante, irmãos. Vamos lembrar, nós somos um ser físico. Quem pode repetir? Físico. Que mais? Emocional. Que mais? Social e espiritual. Né? Nós temos sentimentos. Nós somos matéria. Qualquer coisa que acontecer no nosso corpo, corpo é espírito, alma e corpo, afeta. Tá? Então, uma pessoa que gasta muito tempo com coisas que não traz crescimento, principalmente espiritual, irmão, a vida dele é fraca. A participação dele é remota. Remota é uma vez perdida. Então, isso é um alerta para nós, tá? Portanto, a espiritualidade saudável promove o cuidado com o corpo, a mente, que são as emoções, e o espírito. Então, o que é ter uma vida espiritual saudável, irmão? É cuidar bem da matéria, da alma e do espírito. E da parte emocional. Buscando sempre em Deus força, graça, para não ser vencido pelas depressões. Todos nós temos ansiedade, sem exceção, mas não podemos ser vencidos, né? E isso depende exatamente dessa integralidade nossa com Deus, tá bom, irmãos? Esse cuidado. Planejamento da vida. Planejamento de vida ou da vida deve incluir a participação nas atividades espirituais e no templo. É outra coisa, irmãos, que causa tristeza no meu coração. Eu mesmo já vivi experiências e peço a Deus que me livre de muitas vezes nem pensar no que vai acontecer na igreja e já estou assumindo compromissos lá fora. Compromissos que não é questão de pecado, mas Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, irmãos. Então hoje, já não só de hoje, não só que quando eu passei a ser um obreiro ou pastor, mas de muito tempo, eu entendi isso daí. E sempre que alguém me convidava para alguma atividade, né, eu sempre dizia um momento, eu te respondo mais tarde, porque eu ia primeiro pensar o que ia ter na igreja. Quando eu tinha dúvida, eu ligava até para o meu pastor. Tal dia vai ter tal coisa? O que é que vai acontecer? Claro, né, não quer dizer que nós tem culto na igreja, eu não posso ir a lugar nenhum no dia do culto. Não, não é bem isso. Por exemplo, a pessoa morreu e é no dia do culto e você tem que dar assistência. É uma única vez. A pessoa está se casando. Deus quer que só tenha um casamento. Também a pessoa não vai se casar todo mês ou todo ano, né? Então, é uma data especial, que se coincidir com a atividade da igreja, você vai. Tá? E tem outras atividades, né? Mas, por exemplo, uma amiga está aniversariando e tem Santa Ceia. Como é que eu deixo a Santa Ceia pelo aniversário de uma amiga, né? Então, tem que pensar nisso aí. Eu posso mandar os parabéns, eu posso ir num horário que não seja no horário do culto. Eu tenho uma forma.
tá? De ver isso aí. Eu estou falando de Santa Ceia, mas tem outras atividades, né? Ou então, tem uma atividade na igreja, alguém chega exatamente minutos antes de você sair para o culto. Ah, eu não fui porque chegou uma visita. Não, uma visita, quando vai nos visitar, ela deve avisar primeiro. Essa é a primeira coisa que tem que funcionar. Se ela chegar de última hora, você vai dizer, olha, não me leva mal, mas eu tenho um compromisso na igreja, eu queria muito, se você quiser ir comigo para a igreja, quiser marcar outro dia, eu vou na tua casa. Aí alguém diz, mas fica muito chato. Fica chato? Então vamos ver aqui, ó. Se for na hora de você ir trabalhar, você vai ligar para o seu patrão e dizer, olha, eu não vou trabalhar hoje porque chegou aqui uma visita. Ah, não, mas emprego é outra coisa. É outra coisa o quê? Aí, as coisas de Deus, irmão, são prioridade, né? Agora, de repente, chegou na sua casa uma pessoa que você não vê há não sei quantos anos, que não tinha como se comunicar, chegou lá de última hora, é outra situação. Mas se você prestar atenção, tem gente que vai, tem pessoas que vai na casa dos irmãos na hora dele ir para o culto só para atrapalhar, irmão. Você tem que ficar vigilante quanto a isso. Fica vigilante, irmão. Tá? Vamos para o culto? Então, eu estou só dando exemplos, tá? Não estou com isso querendo julgar, não. Eu só estou dizendo que se nós não vigiarmos, irmãos, a nossa vida espiritual, ela fica muito vulnerável. Vulnerável ao quê? O que é vulnerável? Sujeita a muitas coisinhas que a gente pode eliminar. Entendeu? Então, hoje, meus familiares que moram aqui próximo de mim, amigos, tudo, eu vou te fazer uma visita, me avisa antes, sabe? Porque aí eu vou estar em casa, eu te recebo, às vezes eu tenho que sair, tenho um compromisso. Me avisa antes. Se não avisa antes, é lamentável. Poderá ser que não dá certo. Amém? Já teve um que diz assim, eu tenho vontade de visitar, mas você é muito ocupado. Eu digo, não, mas eu arrumo tempo para você, agora me avisa antes. Tá? Outro diz, você só pensa na igreja. Não só pensa na igreja. A gente tem que se organizar. Então, o planejamento inclui a igreja, irmão. Inclui a igreja. Teve uma irmã, eu gosto de contar esse exemplo, que marcou. Alguém chegou para mim e disse que essa irmã já estava tudo certo de ir para uma cidade aqui do interior, né? E ela é obreira da casa do Senhor, ativa aqui na igreja, né? E vinha programa na semana, e eu estava sabendo da viagem, né? Ia ter um trabalho na igreja, e eu contando com ela. Aí ela chega aqui numa sexta-feira e diz assim, pastor, eu vim pedir a sua autorização para amanhã, eu vou assim. Eu digo, não autorizo não. Não, peraí. Como assim? Eu digo, não lhe autorizo não. Amanhã tem trabalho aqui, eu preciso de você. Não, peraí, mas o pastor, precisa explicar para o pastor. Explicar o quê? Não, é porque, aí foi falar, eu digo, não, irmão, você já vinha a semana toda se programando. Eu estava sabendo, então você não veio pedir autorização. Você veio comunicar que você vai. Nossa, como o pastor é chato. Não é ser chato, irmão. É que as coisas de Deus não podem ser tratadas assim banalmente. Tanto faz como tanto fez. Quem trata assim, a vida espiritual, irmãos, é fraca. Porque Deus, a Bíblia diz, não entristeceu o Espírito Santo. Tá? Então, eu estou colocando situações aqui, irmãos, que faz uma diferença enorme diante de Deus, viu? Discursos não impressionam Deus, irmãos. O que impressiona Deus, o que chama a atenção de Deus são as nossas ações, atitudes concretas. Tá? É isso, tá bom? Então, reflita, porque tudo isso, irmãos, é um conjunto que traz avivamento, que torna a nossa vida ativa, produtiva, frutífera. É isso, tá? Então vamos lá. Planejamento de vida deve incluir a participação nas atividades espirituais e no templo, irmãos. Tá? Antes de você assumir compromisso lá fora, procura ver os trabalhos da igreja. Você sabe os trabalhos da igreja? Conversa com o pastor, pelo menos para o pastor saber o motivo da sua ausência. Tá bom? Às vezes são coisas assim, pessoais que a igreja não vai entender, a gente diz, por motivo de força maior, o irmão, a irmã não pode estar presente, ou é uma enfermidade, ou teve que viajar. É bom a gente saber, porque anuncia a igreja, e a igreja sabe e vai orar, né? Por esse fim.
Os cônjuges, o esposo e a esposa, devem ter propósitos. Isso daqui envolve diálogo, conversa, o respeito mútuo, uma vida, irmãos, da mutualidade, um cuidando do outro, um interessado pela causa do outro. Tem pessoas que ignoram, no caso de cônjuge, ignora o outro, distrata o outro, aí quando precisa do outro, o outro está frio, não quer participar, aí começam as confusões. Então, olha, os cônjuges devem ter propósito. Tanto na vida secular, é claro, os projetos, né? Como na vida espiritual, tá bom? Conversarem sobre a igreja, sobre os trabalhos da igreja, né? Além de diversos, né? Aprender e praticar para a estrutura e fortalecimento conjugal e família. Então, olha, irmãos, volto ao ponto do encontro de casais. Importante, nós vamos nos organizar para este ano, sim, tá? Mas não é suficiente, irmãos. O que forma um cristão, o que forma uma família, o que estrutura uma família é a sua participação ao máximo das atividades. É o envolvimento com a igreja, é chamar, é pedir ajuda, né? E Deus certamente abençoará, tá? Ser exemplo para os filhos, frequência às atividades espirituais e no templo. Como é que eu quero que o meu filho, futuramente, ele esteja firme na igreja? Futuramente ele seja um levita, um cantor, louva, um obreiro, uma obreira, seja um instrumento de Deus. Como é que eu quero? Ou melhor, o que é que eu estou fazendo? A melhor maneira de ensinar, irmãos, isso não é nem a igreja que diz, é a vida, é o exemplo. Não adianta eu falar para meus filhos tudo certinho, tudo bonitinho, mas eu não faço. A importância de cada coisa, mas eu não participo. Né? Então isso já é uma deficiência que vai se plantando dentro da família. A ausência dos pais enfraquece muitos filhos para a vida espiritual. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Normalmente o menino ou a menina vai ver que caminho os pais estão andando, que vida os pais vivem. É o maior ensino. Depois de uma certa idade, aí é eles e Deus, a vida agora é com eles. Tem pais que têm os filhos hoje perdidos, mas eles têm a mente e o coração descansado, porque tudo que eles puderam fazer, eles fizeram para os filhos deles serem servos do Senhor. Agora outros estão com a consciência pesada porque não fizeram, não foram exemplo, né? Porque exemplo de confessar Jesus é bom, amém. De ir à igreja de vez em quando, amém. Mas o exemplo com maior frequência, com certeza os resultados serão maiores, tá? As crianças aprendem mais com o que elas veem, viu? Eu estava vendo um vídeo hoje na internet, a irmã Rita me mostrou, uma criancinha, acho que de 2 anos, 1 ano e pouco, os pais gêmeos. Aí ela ficou olhando para um pai e olhando para o outro. Aí olhava para um e dizia, papai? Papai? E ela não sabia quem era o pai ali, né? Uma criancinha. Então, isso mostra para nós que desde criança, eles já estão observando, nos observando. E quando eles começam a entender um pouquinho, eles vão ter interesse por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos. Falando dos pais, tá bom? Então, faz um esforço, venha para a escola bíblica, venha para a doutrina, participe, tem eventos na igreja com criança, vá lá com seus filhos, né? É isso, tá? Bom, os cônjuges devem ter propósito, além de diversos, né? Aprender e praticar para estruturar o fortalecimento conjugal e da família. Ser exemplo para os filhos, já falei, tempo. Então aqui nós temos também um ponto que é bastante, vamos dizer assim, é a causa, né?
mas às vezes é falta de planejamento. Às vezes, nem sempre. Nem sempre. Tempo. Deus nos dá quantas horas por dia para viver? 24 horas. Deus nos dá 24 horas. Quanto dessas horas eu tiro para ler, para estudar, para orar, para meditar, para dedicar as coisas de Deus? Quanto tempo? Todo dia, quanto tempo? Qual é o meu maior investimento no tempo que Deus me dá? Qual é? Tá bom? Tempo é o ponto principal de limitação, mas devemos orar a Deus, pedindo a direção na administração do tempo que Ele nos dá, cada dia 24 horas. O salmista pede a Deus, nos ensina a contar os nossos dias, Salmos 99, 12. Quando o salmista diz, nos ensina a contar, é que o tempo, irmãos, nosso tempo de vida terrena também é limitado. Uma hora vai cessar. Uma hora a vida terrena vai cessar. E o Senhor disse, o que tu tens, para quem será? Então, como é que nós estamos usando o nosso tempo? Tá? Isso também vai refletir na nossa espiritualidade. Evangelho de João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito, muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então isso daqui são características, irmãos, essenciais na vida de um discípulo. Primeiro, estar de fato em Jesus. Quem está em Jesus, irmãos, pensa diferente do mundo, tem um pensamento diferente, tem uma forma diferente, tudo é diferente. Quem está em Jesus, e Jesus nele. Aí ele diz mais, e as minhas palavras estiverem em vós. Eu estou em Jesus, e a palavra dele está em mim também? A prova está nas nossas ações, irmãos, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, em todas as direções de nossa vida, e em relação à obra do Senhor, porque a palavra faz isso, a presença de Jesus faz isso. Aí ele diz, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha, Jesus está dizendo que tudo o que eu pedir vai ser feito, mas vamos lá, esse tudo é segundo o propósito de Deus. Quem está em Jesus, quando vai pedir, ele vai pedir bem próximo da vontade de Deus. Então Deus vai atender, com certeza. Quem tem a palavra de Deus, quando vai orar, ele também vai orar alinhado com a visão de Deus das coisas. E não com uma visão, às vezes, egoísta, interesseira, consumistas. Então os irmãos percebem? Alguém diz, mas está escrito que Jesus disse que tudo que eu pedir, eu vou receber. E nem tudo que eu peço eu recebo. Porque tem coisa que não é o propósito de Deus. Tem coisas que Deus não aprova. Tem coisas que são boas, mas Deus está vendo o futuro. E Ele sabe se aquela coisa boa não vai se transformar num mal na nossa vida. Então, tá certo? Isso é muito importante nós entendermos. Então ele diz, e nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, irmãos, Jesus está falando de muito fruto, não é de pouco não, irmãos. Então, quem está em Jesus, quem tem a palavra do Senhor Jesus, quem está buscando realmente andar no propósito do Senhor, irmãos, com certeza nós vamos ver muitos frutos na vida dessa pessoa e através dessa pessoa. E isso não é religiosidade, irmãos. Isso é vida com Deus. Isso é vida. E é isso que nós temos que buscar. Tá? Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, que andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a ceifa
é realmente grande, ou a seara, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara ou da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Então, amados irmãos, eu estou aberto a ouvir os irmãos. Que os irmãos tiverem em mente, pode passar os áudios no meu celular. Eu não vou trazer nenhum comentário aqui que você fizer expondo seu nome, mas colocando diante da igreja, como nós colocamos na doutrina passada, para que os irmãos se manifestem, tá? Nós somos um corpo e nós queremos crescer juntos e desenvolver junto. Agora, nessa última palavra aqui de Mateus, a visão de Jesus continua a mesma, irmãos. A seara é grande, tem muita obra, muito serviço no reino de Deus para fazer. Se nós não participar efetivamente, não nos envolver, não nos voltar realmente para o Senhor, não nos unir nos propósitos que Deus tem colocado, né, para a igreja desenvolver, a igreja, infelizmente, o crescimento é lento, o desenvolvimento pessoal dos irmãos também é lento, tá? Mas eu quero com essa palavra dizer para vocês que nós temos o suficiente para nós crescer e desenvolver, para nós atender esse chamado do Senhor Jesus, para anunciar o reino, para cuidar das pessoas. E o Senhor vê, irmãos, essa situação tão difícil, tão complexa na vida humana, que ele diz assim: rogai ao Senhor da seara. Então, todo o ensinamento, tudo que nós passamos para os irmãos, a gente sabe que precisamos orar também para o Espírito Santo colocar de fato no coração de cada um o compromisso com as coisas de Deus, com o crescimento e o desenvolvimento. Conhecimento, consciência e prática para de fato acontecer em nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, conhecimento é indispensável. Se você sabe e eu sei o que tem que fazer, vamos pedir graça a Deus. Consciência. A pessoa às vezes tem conhecimento, mas não tem consciência. Ela é indiferente às necessidades da igreja. Material, espiritual, que é. Os avisos são dados, as chamadas, os convites. É incrível. A gente posta de manhã, hoje tem Santa Ceia, a irmã coloca lá tudo. Quando é 5 horas, a pessoa pergunta: hoje tem culto, Santa Ceia? Que hora é o culto? Está lá tudo. Eu fico pensando, e aí? Pode me perguntar todo dia, toda hora eu vou responder com tranquilidade. Mas isso é o quê? Isso é distração, irmãos. É falta de colocar o coração mesmo. Quando uma notícia é importante, irmãos, a gente vê e ouve, a gente já não para de pensar naquilo dali. Sim ou não? Então, tenhamos, eu estou incluído, cuidado com as distrações. Amém? As palmas engrandecem Jesus. Glória a Deus. Eu estou trazendo para os irmãos aqui um convite, um panfleto de um apelo. Os irmãos vão receber aí um panfleto de um apelo. Precisamos da sua ajuda. Júlio Marcos Jerônimo Muniz, que é o ex-genro da nossa irmã Diaconisa Josefa. Uma pessoa querida, que é ele, né, sofreu um AVC e está hospitalizada. A família precisa de ajuda com doações de fraldas geriátrica e hidratante corporal. Contamos com a sua doação. Ajude doando fraldas tamanho GG, hidratante corporal. Mais informações, os irmãos podem ligar para a Diaconisa Josefa e para o pastor Vicente, nossos telefones estão aqui. Tá? Então, o Júlio Marcos teve um AVC, a situação dele é gravíssima, não sei como é que está a situação da bactéria, se já foi curado. Como é que está, irmã Zefa? Ainda não, né? Está lá.
É. Isso. Então ele continua lá na situação gravíssima, né? Então a gente vai distribuir para a igreja, para você e para você também distribuir para as pessoas, tá bom? Que você puder. O Diácono Silvio vai distribuir para cada um. Se você quiser mais de um papelzinho, você pega aí com ele, tá? Que é para você passar para outras pessoas, tá bom? Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Vamos lembrar neste momento daqueles irmãos que estão enfermos. Vamos agradecer a Deus pela palavra. O pastor Regiane tem aqui um pedido de oração e depois ele estará orando em nome do Senhor Jesus. Nós continuo pedindo à igreja que ore pelo pastor Regiane, pelo momento que ele está passando. Os irmãos já sabem do que se trata. Aleluias. Amados, só pedindo oração pela minha esposa. Eu digo esposa porque nós somos separados, mas só de corpos. No documento somos casados, graças a Deus. Que ela levou uma queda e machucou o antebraço. Ele não está podendo movimentar bem. Aí ela pediu para me pedir oração à igreja, que ela crê que a igreja orando, Deus vai abençoar. Amém? Vamos orar. Pai santo e justo, meu Senhor amado Pai, somos gratos, meu Senhor amado, por a palavra de hoje, o ensinamento, meu Deus, que possamos, Pai, nos interessarmos pelo estudo, buscarmos a vossa graça, meu Pai, ciente que o Espírito Santo vai nos ajudar. E que possamos, Pai, sempre temos interesse de crescer na obra do meu Senhor. Que possamos buscar, aprendermos mais, meu Pai, para levarmos a vossa gloriosa palavra. Pai, que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente, venha nos dar um entendimento, meu Pai, para que assim possamos, meu Pai, contribuirmos para a vossa obra, segundo a vossa determinação. E assim, Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E assim, Pai, apresentamos aquele que se encontra enfermo, meu Pai. Abençoa, derrama a tua graça, visita, meu Pai, a cada um neste momento, Pai. O meu Senhor sabe, meu Pai, aqueles que se encontram enfermos, abençoa, derrama da vossa graça, Pai. Senhor, sou grato, meu Pai, por o Senhor me ter abençoado. Obrigado por ter me livrado da enfermidade que eu estava passando. Eu creio que já estou curado no nome de Jesus. E aqui, meu Pai, apresenta a Luciana, Pai, daquela queda do qual o Senhor deu livramento, meu Pai, não ter sido algo pior. Mas, Pai, abençoa. Derrama a vossa graça e que o braço dela, meu Pai, venha desinchar e venha ficar bom no nome de Jesus Cristo. Pois nós cremos, meu Pai, que nós orando, a igreja orando, o meu Senhor abençoa no nome de Jesus. Amém. Com as vossas cabeças. Por ela? Pai santo e justo, meu Senhor amado, Deus de fogo, te apresentamos agora, meu Pai, diante do meu Senhor, a tua serva, a irmã Francinete, Pai, no qual, meu Senhor amado, pede a vossa graça, a vossa misericórdia, que o meu Senhor esta noite, meu Pai, venha estender essa mão santa sobre ela e repreender, meu Pai, as enfermidades, repreender todo o mal lançando por terra, Pai santo e amado, repreendendo, meu Pai, tudo aquilo que é no vosso agrado. Meu Deus, chega a tua serva, abençoa, guarda, meu Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo sobre toda a igreja e os demais para a face da terra. Amém. Certo. Amado, a Diagnóstico José avisa que ela pediu GG, mas se tiver maior, melhor ainda. A fralda geriátrica.